Agora eu vou fazer o fechamento do problema 2, né, que ficou para a gente investigar a psoríase. Bom, vamos lá, começando pela epidemia dela. Ela é uma doença inflamatória crônica, recorrente e imunomediada, que pode ou não afetar a pele. Ela também pode afetar o próprio metabolismo e articulações também. Na prevalência global que eu vi, ela está entre 1 e 3% da população mundial. Alguns países escandinavos, eles chegam até de 4,5% nessa prevalência. Na distribuição que a gente tem geográfica, ela é mais frequente em países de clima frio e população caucasianas, que a gente acaba sugerindo que essa doença ela tem tanto fator ambiental quanto fator genético também. No Brasil, a população aponta entre 1,3 e 2,5, porém é subdiagnosticado. A gente tem esse probleminha aí, né? Idade do início, a gente tem alguns tipos dela, né? Começando pelo tipo 2, a gente vai ter um início mais tardio dessa doença, que geralmente ela acaba acontecendo após os 40 anos. Geralmente é entre 16 e 22 anos que ela começa a se desenvolver. E a gente tem também a início precoce, que vai ser... isso mesmo, a precoce ela vai ser abaixo dos 40 anos, eu me confundi. A precoce é abaixo dos 40, entre 16 e 22, e a tardia ela é após os 40 anos. Ela está associada também com a artrite psoriásica, que é de 10 a 30% dos pacientes. A gente tem algumas comorbidades que acabam predispondo a probabilidade de você adquirir a psoríase, né? Como a obesidade tipo 2, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólica. Ou seja, a junção de tudo, além de problemas de triglicérides também, né? Que faz com que a gente tenha essa síndrome metabólica, e ela é um fator de risco. Pessoas com maior risco cardiovascular também têm facilidade. E qual que é o impacto psicossocial? A gente pode ter depressão, ansiedade, isolamento social, prejuízo na qualidade de vida dessas pessoas com essa doença. Sobre fator de risco, como eu já estava dizendo, ela é uma doença multifatorial. A predisposição genética ela auxilia muito, como os fatores ambientais e imunológicos dessa pessoa também. Cerca de 30 a 40% dos pacientes que têm parente de primeiro grau com psoríase tem uma predisposição também para que você adquira psoríase também. Como eu disse, fatores ambientais desencadeantes, trauma cutâneo também. No caso, eu já estou falando um pouquinho dos sintomas, né? A gente vai ter tanto lesões quanto tatuagens, cirurgia e queimaduras pode induzir essas novas lesões psoriáticas. E beleza. O estresse emocional também, ele tá relacionado. O clima, como eu disse, frio e seco é melhor para essa doença ela se espalhar. Tabagismo também aumenta o risco da gente desenvolver psoríase, e acaba piorando as que já têm essa doença. O álcool, o consumo em excesso, a gente vai ter um agravo dessa doença. Essa doença ela vai se disseminar mais fácil. E medicamentos como os beta-bloqueadores também, eles pioram essa doença. Tudo bem. Que mais? Sobre a fisiopato, né? A gente tem algumas etapas. Primeiro a gente vai ter a suscetibilidade genética, né? A psoríase é uma doença poligênica, e as regiões mais associadas a essa doença vai implicar em várias vias imunes que a gente tem ali, que vai acabar facilitando o espalhamento dessa doença no corpo da pessoa. A gente tem a fase de iniciação, que é quando a gente tem a ativação da imunidade inata, que ela vai começar a recrutar as células do sistema imunológico e vai começar a gerar uma inflamação ali no local, que essa inflamação ela pode ser em diversos lugares, como
como a interdigital, como as axilas, como articulações, como eu tinha dito também. Após isso, a gente, como eu disse, vai ter esse espalhamento dessa inflamação. Continuando aqui, a gente vai ter recrutação e uma hiperproliferação da epiderme, né, que vai acabar gerando uma acantose no local. A gente tem também, das células que a gente vai recrutar do sistema imunológico, a gente tem tanto os neutrófilos quanto os macrófagos. Começa sempre pelos macrófagos, né? Eles que vão gerar essa inflamação, então a gente vai ter mais recrutamento de células imunológicas e, consequentemente, gerando maior formação. E essa doença ela vai se espalhando e causando sintomas que a gente estava falando aqui. Tudo bem. Continuando falando dos sintomas, a gente vai ter Oxi, meu Deus do céu. A gente vai ter essas papilas dérmicas dilatadas e tortuosas, que fala também. Que é quando a gente tem um infiltrado ali de células linfonoídicas, eu acho, que vai acabar gerando ali aquele sinal de Alpistes. Continuando falando das manifestações, os padrões clínicos que a gente tem, os sinais, elas são características que são muito importantes. A gente vai ter a placa, que essa placa ela vai ser uma área bem delimitada, eritematosa, com escamas prateadas espessas. Então a gente vai ter uma placa de um formato bem delimitadozinho, uma placa a gente vai ter um volume, então ela não vai ser totalmente plana. A gente vai ter um volume aqui, ali naquela epiderme que é um sinal muito característico da psoríase. E o que mais? Além disso, as regiões mais típicas da gente ter esses sinais, a gente vai ser em lugares extensores, como por exemplo a dobra do nosso braço aqui, os cotovelos também, axilas, são lugares típicos dessa doença aparecer e se tornar característica. Além do couro cabeludo também a gente pode ter esses sintomas, e na região sacral também. Continuando, dos sinais clínicos eu falei que a gente tem o Alpistes, que é sangramento. Quando a gente retira quando a gente tem a retirada dessa escama, a gente vai ter um sangramento. A gente tem os fenômenos de Koebner, que é lesões em áreas de trauma. O de Alpiste eu falei, tudo bem. O couro cabeludo ele é frequentemente afetado, então a gente vai ter prurido ali e descamação na região do cabelo. A gente pode ter ardência, assim como a gente pode ter dor, principalmente nas formas, quando ela está em formato de fístulas, sabe? A probabilidade de dor, incômodo ali, ardência, ela é muito maior. Tudo bem. Continuando, eu vou pular porque já está em 8h30. Como que a gente faz? Diagnóstico de maioria das doenças dermatológicas é clínico, na maior parte dos casos, né? A gente vai ver aqueles sinais e sintomas que eu te falei, como a placa no local específico, então a gente já vai caminhando o nosso olhar e nosso pensamento para que seja uma psoríase. A gente pode ter os sinais, como eu disse, a gente também tem que perguntar a história do paciente sobre esse tipo de doença, se afeta outro familiar também, que isso facilita muito na hora de fechar o diagnóstico de psoríase. Exame físico, a gente vai ter essas lesões eritematosas e descamativas bem demarcadas, né? Essas escamas, a gente vai ter escamas prateadas também nessas placas. Sobre sinais histológicos mais clássicos, a gente vai ter a hiperplasia epidérmica, que é a acantose, alongamento das cristas epidérmicas, paraceratose com microabscessos também. A gente vai conseguir ver a avaliação da gravidade dessa doença também. A gente tem o BSA, que é uma estimativa simples, que é quando a gente tem a palma da mão, ela conta como 1%,
e a regra dos 9 segundos modificadas para adultos. A gente tem a PASI, que combina a área e a severidade, como o eritema, a espessura dessas placas, se é duro ou não, se está descamando ou não. E a gente analisa 4 regiões, que seria cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Praticamente a gente é o corpo todo nessa aqui em regiões de dobra. A gente também pode fazer a avaliação da unha, para saber se tem acometimento dessa região. E beleza, indo para o tratamento, a gente tem o tratamento tópico, que geralmente é a primeira linha em formas leves e moderadas. A gente tem os emolientes, que é a base do tratamento e é um uso diário que a gente vai fazer. Corticoterapia também, tópicos, a gente utiliza bastante, porque ele vai potencializar ali a região acometida. É tópico, né? Eu falei que é tópico. A gente pode usar também análogos de vitamina D para auxiliar nesse tratamento, como o calcipotriol, o calcipotrieno e o calcitriol. A gente utiliza bastante. Pode fazer a fototerapia também. E certo. A gente tem a ciclosporina também, que é um imunossupressor de ação rápida, que a gente pode utilizar de 2,5 a 5 miligramas por dia, dividido durante o dia. Se a gente tem uma psoríase grave, no caso, ou como ponte para desencadear uma outra doença, a gente vai usar preferencialmente essa ciclosporina também, só que a curto prazo. Já passou, tem que ser 10 minutos, mas... professor, eu tava quase terminando, mas já passou 2 minutos. Mas é isso, eu acho que eu consegui falar bem, e obrigado.